boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, pelas emissoras e também pelas lives nas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, para você poder acompanhar a nossa jornada de hoje e o convite diário para que todo mundo curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01. Sexta-feira chegou e você conhece esse espaço aqui nosso dedicado sempre do Gente que Fala, nesta parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, para a gente falar sobre segurança pública em todo o nosso estado. E para essa nossa conversa de hoje, a gente recebe a Tenente-Coronel Eunice Rosa Godinho. Ela é comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano em Osasco, Grande São Paulo. Tudo bem, Coronel Eunice? Bem-vinda mais uma vez aqui para essa nossa conversa com a gente. Bom dia a todos, boa tarde já, a todos. É um prazer estar com vocês e falando um pouquinho da nossa gloriosa Polícia Militar. Muito obrigado pela presença. E antes do início da nossa conversa, Coronel Eunice, só que uma licença para a gente parabenizar o nosso colega de trabalho, o Ricardo Godoy, o jornalista Ricardo Godoy, que faz parte aqui da nossa equipe do programa Gente que Fala, sempre no apoio operacional nas redes sociais. Ricardo, aquele abraço aqui de todos nós, saúde, alegria, curta bastante a nova idade e vamos em frente, você aqui com a gente, e a gente batendo palmas e comemorando junto com você esse seu dia de hoje, curta bastante. Vamos lá, então vamos começar aqui a nossa conversa com a Coronel Eunice. O 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano é responsável pelo policiamento na região de Osasco, Grande São Paulo, e é subordinado ao Comando de Policiamento de Área Metropolitana 8. Vamos falar um pouquinho sobre o 14º, Coronel Eunice. Como é que começa a história de vocês aí? Surge quando o batalhão? Nosso batalhão ele é centenário e histórico dentro da Polícia Militar, porque ele surgiu há 129 anos e ele remonta à antiga Polícia Marítima de Santos. Até o apelido do nosso batalhão é a antiga Polícia Marítima, porque muita gente pergunta, mas Osasco não tem mar, não tem água, mas aqui sempre é a rota de passagem dos trens que trouxeram também o porto seco, de transporte de carga. Então, naquela época, há mais de 100 anos, existia aqui como se fosse um posto destacado da Polícia Marítima de Santos, por conta do porto seco que existia aqui de transporte de carga. E assim que a Polícia Marítima de Santos deixou de existir, aquilo que pertencia a ela foi carregando a sua história. Então, até que chegou até aqui a nós, ao 14º Batalhão, que ele ficou com o nome de Antiga Polícia Marítima em virtude desse vínculo que existiu há mais de 100 anos com a Polícia Marítima de Santos. Então, é um batalhão histórico, centenário. Por conta disso, nós temos uma medalha que representa a nossa história, que representa a história da polícia aqui em Osasco, e anteriormente, quando o 14º foi criado, ele atendia aos 15 municípios da região metropolitana oeste e sudoeste de São Paulo, que é hoje a área do Comando de Policiamento Metropolitano 8, é o CPAM 8. Então, Osasco, o 14º não respondia apenas por Osasco, e sim por Osasco e mais 14 municípios da região, como Barueri, Itapevi, Jandira, no lado de lá de Taboão da Serra, Embu das Artes, Juquitiba, São Lourenço, Itapecerica da Serra. Então, eram 15 municípios representados pelo 14º Batalhão. Ao longo do tempo, outros batalhões foram criados, como o 20º Batalhão, que hoje tem Barueri e mais 4 municípios no entorno, Itapevi, Jandira, Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. Em seguida, o 22º Batalhão, que hoje responde depois da Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço e Mogi Guaçu. Depois o 33º, que é Carapicuíba, Cotia e Vargem Grande. E depois o 36º, que é Taboão da Serra e Embu das Artes. Então, todos esses batalhões representam hoje o CPAM 8, o Comando de Policiamento de Área Metropolitano 8. E o 14º ficou apenas com Osasco. É o único batalhão territorial da região que responde apenas por um município, mas é o batalhão mais impactado, é o batalhão mais, entre aspas, importante pela grandiosidade de Osasco.
Hoje, Osasco representa o segundo maior PIB do estado e o oitavo maior PIB do Brasil, estando à frente, inclusive, de muitas capitais de outros estados, né? Então, Osasco hoje, no cenário nacional, tem uma importância muito grande e o 14º faz a segurança de Osasco. Agora, é interessante o início da história do batalhão, né? Essa denominação Polícia Marítima, Batalhão de Polícia Marítima. Até hoje tem gente que chama assim, os mais antigos, os moradores locais aí que se acostumaram a isso, até hoje? Não. Não, pelo contrário, essa história foi revivida, renovada, retrazida à baila há pouco tempo, quando nós fomos buscar a história do batalhão, que nós percebemos esse vínculo histórico que existia. Então, nem todo mundo conhece a história do 14º Batalhão nesse formato, né? Então, nós estamos até buscando revivê-la por conta da importância que isso tem no cenário nacional, né? A história é um pouco de nós no passado, né? E aqui hoje nós temos em andamento um concurso para a escolha do novo brasão do batalhão, né? O brasão é um símbolo que fica na farda do policial. Eu estou com a blusa de frio, mas na farda de baixo tem o brasão, que é o símbolo do batalhão. Como ele é um batalhão com mais de 100 anos, ele tem direito a ter um brasão diferenciado, ligado à história que ele carrega. Então, nós estamos fazendo um concurso de desenho para propostas de um novo brasão para o 14º Batalhão. E no ano passado, no comecinho do ano passado, publicou o nosso hino, que o batalhão também não tinha o seu hino próprio, né? O capitão Melo, que é Marcos Vinícius de Melo, que é um capitão que comanda atualmente a 3ª companhia aqui de Osasco, que responde por toda a área central de Osasco, que também é uma área muito importante, porque é o segundo maior comércio atacadista do Brasil e o primeiro maior comércio varejista do Brasil. O capitão Melo escreveu a letra do hino e eu fiz a música do hino. E o Cabo Romagnol, da nossa banda regimental, fez o arranjo. Então, ficou um hino muito bonito, já foi aprovado, foi publicado, e nós cantamos todas as quintas-feiras aqui na nossa solenidade de manhã. A gente já vai falar do concurso, fiquei interessado nessa questão do hino. Você já tinha alguma aproximação com música? Como é que surgiu essa possibilidade de você cuidar da parte musical? Sim, eu estudei piano por 10 anos, fiz piano clássico e popular na minha cidade, né, na região de Sorocaba. Eu sou de Piedade, né, a capital da cebola, a terrinha. Eu sempre brinco, as pessoas percebem pelo meu sotaque, né? Eu sou da terrinha. Então, eu fiz piano clássico e popular por 10 anos, comecei aos 5 anos de idade, sou apaixonada pela música. E quando o capitão Melo me apresentou a letra do hino, que é uma letra muito bonita que ele fez, a melodia veio que praticamente automaticamente na minha cabeça. Eu cantarolei essa melodia, gravando em áudio, e encaminhei para o maestro da banda. O Cabo Romagnol daí fez o arranjo da forma como eu pedi, porque eu pontuei alguns detalhes do arranjo que eu gostaria, e ficou muito bonito. Modéstia à parte, ficou muito bonito. Bom, você é responsável pela melodia, mas a letra que fala sobre um batalhão de polícia militar tem que conter o quê? Tem que conter quais elementos para se fazer essa... Ele traz um pouco da história de Osasco, né? A letra feita pelo capitão Melo. É uma letra muito bem elaborada, fala um pouco da nossa rotina, da nossa doação, dos nossos heróis, fala inclusive de Antônio Agu, que é o fundador da cidade de Osasco, o italiano Antônio Agu, que inclusive hoje essa área comercial que eu citei, que é a primeira varejista do Brasil, a rua principal é a Rua Antônio Agu, que é um calçadão que existe no centro de Osasco com o nome dele, né? Então, o capitão Melo cita Antônio Agu na letra da música, que aqui ele fez uma cidade, e fala também da dedicação do policial militar, da rotina, né? Num trecho ele diz: visto a farda, o coturno e a coragem. Né? Uma frase bastante impactante, porque essa é a nossa rotina. Todos os dias nós vestimos a farda, o coturno e a coragem para trabalhar, né? Então, ele traz... Essa letra dele, muito bem escrita, traz esses nuances, né, da vida do policial, cita os nossos heróis que morreram antes de nós, né, vários, infelizmente, que morreram defendendo a Polícia Paulista, defendendo a sociedade paulista, cita Antônio Agu, que faz parte da história de Osasco. Então, uma letra muito bem feita. O capitão Melo, ele tem um pendor a essas... tem uma facilidade na escrita, inclusive ele ganhou um concurso, ele é palmeirense roxo, sabe? E ele ganhou uma vez um concurso de uma poesia que foi feita para o Palmeiras, ele ganhou esse concurso em primeiro lugar. Sim.
Uma curiosidade, talvez você não tenha essa informação, mas vamos lá. Existe alguma relação entre o Antônio Agu, que é o fundador da cidade de Osasco, e os autonomistas? Tem uma avenida com esse nome aí, Avenida dos Autonomistas. Sim, autonomistas por conta do progresso que sempre existiu aqui, né? Osasco, o próprio hino de Osasco fala muito sobre isso. As metalúrgicas, Osasco é dos nomes, o apelido de Osasco, na verdade, é a capital do trabalho, né? Então aqui sempre teve um campo industrial muito farto, muito presente. E os autonomistas, a Avenida dos Autonomistas, ela realmente corta Osasco na verdade principal, pela metade. Porque Osasco o formato da área de Osasco. Osasco tem 64 quilômetros quadrados e ele é uma cidade comprida. Então, do norte ao sul, ela é comprida. E a parte central é um pouco mais estreita. E a autonomista justamente faz toda essa parte central de Osasco, do início ao fim. Faz divisa com São Paulo e faz divisa com Carapicuíba. Então, a Avenida dos Autonomistas, ela traz, inclusive, no centro dela, o viaduto metálico, que é justamente remetendo às indústrias, às metalurgias de Osasco. Que é exatamente o centro de Osasco, onde está ali a Câmara Municipal, a Prefeitura, exatamente nesse ponto. Justamente, a Câmara Municipal é justamente na Autonomistas. A Prefeitura ficou um pouquinho depois, mas na Avenida Irante Sanazar, que foi o primeiro prefeito de Osasco, e que corta, inclusive, passa por baixo da Autonomistas. Sim. Agora, está tudo pronto, então, letra, melodia e arranjo do maestro, ela já está gravada ou vai ser gravada ainda? Sim, já está gravada, já foi publicada, já foi autorizada pelo comandante-geral e nós já cantamos todas as quintas-feiras aqui em Osasco. É assim em todos os batalhões, cada qual cria o seu hino? Pode ter, nem todos têm, né? Mas todo batalhão pode ter, sim, um hino que fale da sua história, que conte a sua história, né? Nem todos têm. É comum vermos publicações recentes de outros batalhões que trazem essa peculiaridade, né? Geralmente são pessoas que gostam dessa questão histórica, que valorizam, né, os que vieram antes de nós, e eu particularmente valorizo demais. Aqui no nosso batalhão, já há quase 2 anos, nós inauguramos uma placa de estacionamento prioritário para veteranos. Nós fazemos questão de recebê-los com todo carinho, porque eu até escrevi nessa placa, fiz uma frase que fala justamente disso, que é valorizando aqueles que vieram antes de nós. E se nós estamos hoje aqui é porque alguém fez o nosso papel anteriormente, né? Então, os nossos veteranos são sempre muito bem-vindos aqui. Coronel Eunice Godinho, para a gente falar agora, então, do concurso que você citou aí, do Brasão, que vai para a farda dos policiais do batalhão, como é que esse concurso vai ocorrer? Foi feito um regulamento em parceria com o capitão Juvino, que é um capitão também bastante dedicado que nós temos aqui, citando algumas regras básicas. A partir daí vai a criatividade do autor, né? Eu não limitei apenas a pessoas que serviram no 14º Batalhão. Alguns concursos são limitados a policiais do batalhão ou que passaram pelo batalhão em algum momento da sua vida. Eu não limitei. Então, eu abri a qualquer pessoa, inclusive não militares, né? Só que eu cito ali no regulamento algumas questões que devem estar presentes nesse brasão, sempre remetendo à história. Então, uma das condições é que esteja presente a âncora da antiga Polícia Marítima no desenho. Que esse desenho traga a âncora ou a ponte do viaduto metálico, né, ou viaduto metálico, ou as nossas rodovias, porque Osasco ele é cercado por rodovias. Por Osasco passa a Castelo Branco, o Rodoanel, a Anhanguera, a Raposo Tavares. Então, passam todo o entorno de Osasco é formado por rodovias. Então, pode-se ter também nesse brasão a questão das rodovias, que é um fator importante, principalmente no aspecto de segurança da cidade. Também a ferrovia, que também faz parte de Osasco. Nós temos aqui 4 estações de trem dentro de Osasco. Inclusive, por conta dessa ferrovia, nós temos esse vínculo com a antiga Polícia Marítima. Pode estar presente também nesse brasão as 3 montanhas, que é uma referência da zona norte de Osasco. Nós temos uma área que é chamada por 3 montanhas, que geograficamente é um símbolo de Osasco. Então, eu cito vários símbolos que podem estar presentes nesse brasão, desde que o visual do brasão seja muito legível, muito visível, porque esses brasões são bordados.
E quando o brasão é bordado, eu vou até tirar o meu aqui para mostrar, a qualidade da imagem cai muito, né? O bordado é diferente de um desenho. O legível, às vezes, fica ilegível. Isso é um brasão. Esse é o brasão atual. Sim. Então, os símbolos que vão aqui dentro, eles, se forem muitos símbolos, eles acabam ficando ilegíveis para quem visualiza, Sim. né? Por exemplo, Sim. aqui nós temos o símbolo da antiga Polícia Marítima, aqui temos a rodovia e a ferrovia, só que são tão pequenos e bordados, eles acabam não aparecendo. Então, tem o listel aqui com o nome do batalhão. Uma das regras do brasão é que ele traga o ano que o batalhão foi criado, até o próprio nome, Antiga Polícia Marítima. Então, existem o que pode estar no brasão, de forma harmônica, de acordo com a criatividade, com a vontade do autor, mas de uma maneira que, quando a pessoa olhe para esse brasão, ela entenda os símbolos que ali estão. Porque de nada adianta a pessoa visualizar algo que ela não consiga entender do que se trata, né? De forma harmônica, entender os símbolos, né? Por isso que eles têm que estar bem visíveis aí, e também trazendo, evidentemente, a história, a data de criação do batalhão, o número do batalhão e tudo mais, né? Agora, voltando para aquela sua explicação inicial, né, Coronel Eunice, nós temos na região metropolitana de São Paulo 39 municípios, dos quais 15 aí nessa região oeste, região sudoeste, e o 14º Batalhão cuida de uma parte desses municípios. Então, pela sua explicação, claro, houve uma evolução dentro da Polícia Militar, outros batalhões foram criados e são subordinados ao Comando de Policiamento de Área Metropolitana 8, para poder dar conta de um território tão grande. É isso. Sim. Inclusive, faz parte da história do 14º Batalhão a questão do 42º Batalhão, que Osasco já teve 2 batalhões. Então, por mais ou menos 16 anos, Osasco tinha o 14º Batalhão, já um batalhão antigo, e a partir de uma certa data surgiu o 42º Batalhão. Inclusive, eu trabalhei no 42º Batalhão como major. Em novembro de 2019, o 42º Batalhão foi adormecido. Ele deixou de existir e toda a sua estrutura foi assimilada de volta ao 14º Batalhão. Então, em algum momento, pela necessidade, o 42º Batalhão foi criado e agora, em 2019, em novembro, ele foi adormecido, ele foi... me fugiu agora o termo correto, deixou de existir e foi assimilado novamente ao 14º Batalhão. Isso é algo assim bastante importante, porque a zona norte de Osasco e a zona centro-sul, ela é praticamente separada pelo Rio Tietê e pela rodovia Castelo Branco. E a região norte de Osasco ela tem características próprias, é uma região bastante diferente da região centro-sul. E o efetivo que eu tenho hoje lá na 4ª e na 5ª Companhia fortalece muito o 14º Batalhão nas ocorrências, nos atendimentos, na prevenção, e a volta dessa região para o 14º Batalhão foi algo assim, muito importante para nós. Hoje nós temos uma estrutura muito mais robusta, ao contrário do que muitos pensavam, né, que o batalhão ia ser desfeito, desestruturado para agregar a outro. Ao contrário do que muitos pensam, para o 14º Batalhão nós recebemos um reforço bastante considerável. Então, nós tivemos de 3 companhias territoriais, nós tínhamos anteriormente 3 companhias territoriais e um pelotão de força tática. Hoje, nós temos aqui em Osasco 5 companhias territoriais e uma companhia de força tática. Então, isso trouxe bastante robustez ao 14º Batalhão. E hoje, o nosso nível de atendimento, de demanda aqui é bastante satisfatório, nossos indicadores são muito bons, estão muito perto do que nós desejamos. Lógico que segurança pública é algo bastante complexo, né? Principalmente porque segurança pública não se faz apenas com os órgãos de segurança pública, e as raízes dos problemas que afetam a segurança pública estão muito ligadas às questões sociais. Então, eu sempre digo que o problema de segurança pública do Estado de São Paulo é um problema social e não de segurança pública. Então, o agregar o 42º Batalhão ao 14º Batalhão trouxe uma robustez ao batalhão bastante importante e que nós conseguimos hoje atender uma demanda considerável, porque desses batalhões que eu citei, que fazem parte do CPAM 8, o 14º Batalhão é o que tem mais impacto operacional, criminal, em termos de número de ocorrência, inclusive. Mas hoje, Mauro, para você ter uma ideia,
o Estado de São Paulo, no aspecto geral de segurança pública, eu falo, lógico, eu puxo sardinha para minha brasa, né? É a polícia melhor estruturada do Brasil, é a polícia melhor formada do Brasil, nós estamos num estado com maior impacto em todos os aspectos dentro do cenário nacional, e os nossos indicadores são muito bons. Mais tarde nós vamos falar, por exemplo, de violência doméstica. Eu participo de uma Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência Doméstica, que agrega todas as polícias militares do Brasil. Eu represento a Polícia de São Paulo nessa Câmara. E ainda ontem uma capitã de um outro estado, não me recordo agora qual estado, falava sobre os feminicídios. O nosso número de feminicídio é infinitamente inferior à da maioria dos estados, embora nós sejamos o estado mais populoso do Brasil. Nas estatísticas que nós usamos é por 100 mil habitantes, né, para que fique tudo dentro de um mesmo nível de apreciação. Então, os nossos números de violência doméstica, por exemplo, é o melhor do Brasil, apesar de toda a demanda gigantesca que nós atendemos todos os dias. Como comandante de batalhão, eu fico aqui o tempo todo com o HT do lado, ouvindo a nossa rede rádio, e o volume de ocorrência é muito constante, mas a nossa tropa está lá atendendo a toda essa demanda de uma forma muito positiva e assertiva. Hoje, no estado de São Paulo, o indicador de homicídio, que é o crime mais violento, é o crime que mais nos preocupa, né, que tira a vida de um cidadão, no estado de São Paulo, o número de homicídios por 100 mil habitantes, a média está em torno de 6,7. A média de Osasco é 3,56, é praticamente metade. Então, nós estamos, graças a Deus, embora exista uma pecha de cidade violenta para a cidade de Osasco, isso é só fama, uma fama que há muitos anos Osasco fez jus realmente, né? Há muito tempo, os anos 2000 até 2006, Osasco era tida como uma das cidades mais violentas do mundo. E hoje esse cenário é totalmente diferente. Nós temos uma cidade empreendedora, uma cidade acolhedora, onde há todas as possibilidades de trabalho, né? E com uma segurança bastante adequada. As demandas de segurança pública na região, Coronel Eunice, são as mesmas? Porque, assim, entre um município... Os municípios são pequenos e a gente passa de um município para o outro, por exemplo, passa de Osasco para Carapicuíba, para Barueri, de forma muito rápida, porque o território é pequeno em cada uma dessas localidades. De forma que, quando a gente passa de uma cidade para outra, a gente nem percebe. Em termos de segurança pública, isso também acaba tornando a demanda, numa situação mais geral, o tipo de criminalidade a ser enfrentado é o mesmo? São muito parecidos. Os cenários são muito parecidos e, inclusive, acontece muito de ocorrências que começam em Carapicuíba, terminarem em Osasco, começam em Osasco, terminam em Barueri, que, como você mesmo disse, é um conglomerado de cidades, né? E a região aqui do CPA M8, como eu disse, a região oeste e sudoeste da área metropolitana de São Paulo, ela é uma área extremamente complexa, porque nós temos dois componentes muito importantes aqui, que apimentam essa questão da segurança pública, que são cidades muito ricas e com muita pobreza ao mesmo tempo. Então, Osasco, como eu disse, é o segundo maior PIB do estado. Barueri é uma cidade extremamente bem posicionada na questão de PIB também, mas nós temos algumas áreas vulneráveis de muita pobreza. Isso tudo junto e misturado. Então, isso apimenta, isso aquece a questão operacional, a questão criminal. E o perfil das cidades aqui, quanto mais para o interior se caminha, mais ela se modifica. Então, hoje, a região metropolitana de Osasco tem perfis, assim, bem heterogêneos, porque nós temos cidades extremamente metrópoles, como Osasco mesmo, nós temos cidades que têm uma parte dela bastante com características de metrópole, mas também com áreas rurais, como, por exemplo, Santana do Parnaíba. Santana do Parnaíba está ali colado com Barueri, tem parte do Alphaville, Tamboré, e tem uma área rural bastante extensa. Pirapora do Bom Jesus, que está ao lado de Santana do Parnaíba, é uma cidade praticamente de interior, tipicamente do interior, né? Sim. Então, Carapicuíba ela é extremamente metrópole também. Metrópole também, mas caminhando um pouquinho mais para lá, Cotia, que está logo ao lado, tem uma área mais urbanizada, mas tem uma área rural também muito extensa. Se for para Juquitiba e São Lourenço, é mais interior ainda. Mais ainda. Então, conforme nós caminhamos para o interior, essas características de metrópole vão se diminuindo e aumentando as características de área rural.
Então, isso tudo traz uma heterogeneidade muito grande para a região de Osasco, né? E isso também traz reflexos na questão de segurança pública, porque nós temos aqui na região também grandes condomínios de alto padrão, que estão aqui convivendo conosco de forma até certo ponto harmônica, né, dentro dessa loucura que é uma área metropolitana, mas a Polícia Militar ali o tempo todo fazendo seu papel. Tenente-Coronel Eunice Rosa Godinho, ela é comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano em Osasco, região metropolitana de São Paulo, nessa conversa com a gente hoje, nesse espaço sexta-feira, sempre voltado para os nossos assuntos da segurança pública no estado de São Paulo, com o apoio da FERMESP, a Federação das Entidades Militares do Estado de São Paulo. Para falar agora o seguinte, meio-dia 26, Coronel Eunice, a Frente Parlamentar da Segurança Pública da Câmara dos Vereadores de Osasco se reuniu essa semana com autoridades do município para debater políticas públicas de segurança na cidade. Osasco apresentou uma redução muito grande nos índices de criminalidade nos últimos 3 anos, com uma queda de 34% nos indicadores de estupros, 29% em homicídios dolosos e 21% nos casos de furtos de veículos. A que se deve esse resultado, essa grande redução, essa boa notícia por aí, Coronel? Eu seria injusta se não reputasse esse resultado toda a estrutura da Polícia Militar do Estado de São Paulo hoje. Então, há algumas décadas, a Polícia Militar tem se dedicado muito, se debruçado à questão de melhor planejar e melhor atender ao cidadão que recorre à Polícia Militar. Então, já desde os idos de 1990, com a Polícia Comunitária, com a questão da gestão pela qualidade, o foco sempre nos direitos humanos, esse é o tripé que sustenta a nossa polícia, né? A gestão pela qualidade, direitos humanos e polícia comunitária. Então, tudo isso já desde a década de 90, caminhando como aperfeiçoamento, eu acredito que seja a resposta a esse resultado. Nós temos uma estrutura de ensino muito bem montada, com procedimentos operacionais padrão. Ao contrário do que muita gente pensa, o policial ele não patrulha onde ele quer, e nem o comandante determina esse patrulhamento onde ele deseja. Nós trabalhamos com dados, com estatística, com números, nós analisamos semanalmente todos os números do batalhão, e isso não só no 14º Batalhão, mas em toda a Polícia Militar, através de uma reunião de análise crítica. Então, eu aqui no meu batalhão, eu me sento todas as quintas-feiras com os comandantes de companhia, que no caso aqui são 6, mais o meu coordenador operacional, e nós discutimos os números da semana, os números que foram apresentados a nós aqui na cidade. E através desses números, nós mapeamos o planejamento para a próxima semana. Então, isso é feito todo dia, e em especial na quinta-feira, quando nós fazemos esse planejamento de semana a semana. Então, todos os números são muito cuidados, né? Onde existe uma viatura estacionada, com certeza ela está estacionada ali fazendo a prevenção de crimes, porque ali existe um indicador considerável de algum tipo de delito, ou de furto de veículos, ou de furto, ou de roubo de veículo, ou qualquer um outro indicador que nós mapeamos diariamente. Esses indicadores mapeados diariamente são em número de 9. Nós olhamos a todos os crimes registrados, todas as ocorrências registradas, mas nós damos um foco especial a 9 delitos, que é homicídio, que é a nossa preocupação maior sempre, porque diz respeito ao nosso bem maior, que é a vida. Latrocínio, que também está ligado ao homicídio, que é aquele evento que, por conta do patrimônio, alguém morre, né? Seria um roubo seguido de morte, que é o latrocínio. Os estupros, que dizem respeito à dignidade sexual não só de mulheres, mas de homens também, é um crime bastante violento, é um crime que sensibiliza muito as pessoas, né? Então, nós cuidamos também diariamente dos números de estupro. Depois, nós vamos para a questão de roubo e furto de veículo, roubo e furto outros, né, que não de veículos, né, por exemplo, um roubo ou furto a transeunte, um roubo ou furto à residência. Depois o roubo de carga, que aqui na minha região é bastante aquecido por conta das rodovias que eu citei, né? Nós temos muitas rodovias cortando Osasco, então o roubo de carga aqui é um foco bastante importante para nós. E o roubo a bancos, que graças a Deus há muito tempo não se vê, né? Houve uma época no estado de São Paulo que era mais presente esse aspecto do roubo a banco, e hoje isso já tá muito bem estruturado, né? Aconteceram medidas de segurança que fizeram com que esse delito praticamente se extinguisse.
Nós temos em algumas regiões o furto a caixa eletrônico, geralmente acontecido de madrugada e tudo mais, né? Mas aqui na nossa região isso também está bem controlado. Então, esses 9 indicadores são monitorados diariamente pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, e sobre nós a Secretaria de Segurança Pública, que faz toda a gestão desses números. E esses números são publicados no site da Secretaria de Segurança Pública mensalmente, nós controlamos e agimos sobre esses números de maneira a programar e planejar o policiamento da melhor forma possível. Então, por trás de todo o planejamento operacional existe esse cuidado com os números, com os locais, com o modus operandi que nós chamamos, né, de que forma essas pessoas atuam, esses marginais atuam nesses crimes. Agora, todo esse planejamento operacional, Coronel Eunice, claro que ele depende de muitas informações, e entre as informações, aquelas vindas da própria população, a partir do quê? Do registro dos boletins de ocorrência dos crimes que ocorrem. Tem muita gente que não dá bola, não, deixa para lá, não quero registrar o boletim de ocorrência. É importante a gente destacar aqui que todo crime precisa ser apresentado, precisa ser notificado para a Polícia Militar, justamente para facilitar esse planejamento operacional, correto? Justamente, e a participação da comunidade é extremamente importante. Eu sempre digo que nós, policiais militares, nós não viemos de Marte, né? Nós fazemos parte da mesma sociedade que nós servimos, né? Todos nós viemos dessa mesma sociedade. Nossas famílias estão inseridas nessa mesma sociedade que nós servimos e que nós cuidamos e protegemos. Então, é extremamente importante a participação da sociedade. Eu fui chefe de Copom por muito tempo, por 7 anos, na região de Sorocaba, e o Copom é o centro de operações da Polícia Militar, onde se recebem as ligações do 90 e de onde as viaturas são despachadas para atendimento de ocorrência. Então, muitas ocorrências têm o sucesso de uma prisão em flagrante, ou a Polícia Civil mesmo, ela consegue desvendar um crime por conta da participação da comunidade através de denúncias anônimas, que podem ser feitas através do 181, ou através de e-mail nas redes sociais. Hoje nós temos a Polícia Militar, além do acesso ao telefone 190, nós temos o aplicativo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, onde também é possível solicitar o apoio de uma viatura policial. Nós temos as ocorrências que são geradas via web, através do site da Polícia Militar. Então, existem várias portas para que a sociedade acesse esse serviço. E as informações que a população nos traz é extremamente importante. E eu sempre cito e reforço isso, que quando alguém presencia um crime, é importante que consiga transmitir à polícia, por exemplo, o tipo de roupa que a pessoa usava, tipo de calçado, se era bermuda, se era calça, se era camiseta, se era blusa de frio, se era estampada, que cor tinha, se usava boné, se era alto, baixo, magro, branco, preto. Todas essas características são importantes para que a viatura que seja deslocada para o atendimento daquela ocorrência, ela tenha a chance, né, de prender esse indivíduo em flagrante delito. Quando nós retiramos do seio da sociedade um infrator, um marginal, nós estamos inibindo que esse crime aconteça de novo. Então, esse é o nosso trabalho, e a participação da comunidade nesse aspecto é extremamente importante. E eu vou além disso, né? Eu citei a participação da comunidade na comunicação do crime, mas a participação da população no nosso planejamento operacional. Porque hoje nós temos, através dos CONSEGs, que são os Conselhos Comunitários de Segurança Pública, que já existem há um bom tempo, a participação da sociedade, ali junto à Polícia Civil e à Polícia Militar, para combater os crimes. Além dos CONSEGs, que têm reuniões mensais em cada região, e os assuntos de segurança daquela região são tratados ali, nós temos o programa Vizinhança Solidária, que é uma iniciativa extremamente positiva da Polícia Militar nesse aspecto de prevenção e participação da comunidade nesses eventos. Então, aqui em Osasco, particularmente, nós temos um PVS bastante participativo, nós temos os capitães, comandantes de companhia, sempre envolvidos com a comunidade através dos núcleos de PVS, onde alguns membros da sociedade são destacados como tutores e participam conosco diariamente de eventos, de reuniões, através de um grupo de WhatsApp que é criado especialmente para aquela tutoria, para aquele programa Vizinhança Solidária. Então, onde nós estabelecemos os núcleos de vizinhança solidária, os indicadores criminais caem muito,
porque o vizinho ajuda a cuidar um vizinho cuidando do outro, e todos eles cuidando da rua, e todos daquela rua cuidando do bairro, e assim vai. Então, a própria Constituição Federal traz, né, que o Estado tem o dever de cuidar da segurança, mas todos podem, e esse poder participar através de de um programa Vizinhança Solidária é extremamente saudável e agrega muito a nós, policiais militares. Com certeza, a população nos ajuda muito nesse cuidado com a segurança pública do município. Faltando 24 minutos para 1 da tarde, você no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, com os assuntos da segurança pública por aqui. Hoje com a gente a Tenente Coronel Eunice Rosa Godinho, comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano de Osasco. A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já com a sequência dos temas por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, também redes sociais, nossas lives no Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube. E hoje, sexta-feira, o nosso espaço por aqui, já é tradição, você sabe, o assunto sempre segurança pública no estado de São Paulo, com a parceria da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Tenente Coronel Eunice Rosa Godinho, nossa convidada de hoje, ela é comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano em Osasco. Coronel Eunice, eu destaquei aqui no bloco anterior a respeito desse trabalho da Frente Parlamentar da Segurança Pública da Câmara dos Vereadores de Osasco, essa reunião que houve na semana com autoridades aí do município para o debate das políticas públicas de segurança na cidade, e ali durante o evento, com a sua presença, claro, o seu destaque aqui de que quando não se tem o que comer, quando não se tem uma educação fortalecida, a possibilidade disso se tornar um problema de segurança pública é alta. Como é que isso tem sido tratado dentro da Polícia Militar? Essa questão social, né? Que muitas vezes acaba um problema social se transformando numa situação policial. Como eu citei ainda nesse programa, né, eu entendo que a causa dos problemas de segurança pública está justamente na questão social. E eu penso realmente dessa maneira, pela minha experiência, né, há 30 anos como oficial da Polícia Militar, sempre trabalhando com foco na área operacional, nós vemos isso no atendimento das ocorrências. Então, dessa forma mesmo, onde falta o pão, há problemas, se a pessoa não tem o que comer, muitas vezes ela acaba ingressando no mundo do crime, não que justifique, mas percebemos esse caminhar dessa maneira, né, nas ocorrências, nas pessoas que nós atendemos, e onde não se tem escola de boa qualidade, a chance do crime ser inserido é muito grande, então nós precisamos ter um cuidado muito, muito focado na formação do nosso cidadão para que ele seja futuramente um homem ou uma mulher de bem. Eu penso dessa maneira. E nós percebemos que essa questão, principalmente financeira, a pobreza, as dificuldades, o acesso à informação, o acesso até à água potável, a saneamento básico, tudo isso traz uma complexidade para a vida do ser humano que muitas vezes acaba desembocando na questão de segurança pública, né? E os nossos indicadores aqui em Osasco, que com o passar do tempo, como nós falávamos no bloco anterior, vem melhorando, graças a Deus, é assim, motivo de orgulho para nós, a demanda que nós conseguimos atender e atender da melhor forma possível. As regras de negócio aqui do CPA M8, instituídas já
em 2015 pelo Coronel Ernesto, faça o correto, faça o melhor possível e trate o outro como gostaria de ser tratado. E eu trago comigo essas regras de negócio aqui para o meu batalhão, para a minha tropa, e é dessa maneira que eu enxergo a nossa participação dentro da sociedade. A Polícia Militar não pode estar à parte, não pode estar alheia da sociedade, porque, como eu mesmo disse, nós viemos dessa mesma sociedade e a nossa família também está nessa sociedade. Então, nós precisamos ter um foco para as questões sociais. E aqui, o 14º Batalhão e a Polícia Militar, de uma maneira geral, tem essa preocupação, tanto é que nós participamos de diversas campanhas sociais, não só fazendo a segurança do desenvolvimento dessas campanhas, mas participando como atores ativos nas campanhas sociais, né? Uma das principais que todo o Estado participa é a campanha do agasalho. Em todo o inverno nós participamos. Aqui em Osasco, na nossa base comunitária Vila dos Remédios, que nós temos aqui em Osasco, na região norte, já em 2016, nós fizemos o Varal Solidário, que é na época de inverno, as roupas são arrecadadas e são estendidas no varal, na praça onde fica a base comunitária Vila dos Remédios, e tem uma frase, uma faixa que diz assim: quem tem, estende, quem não tem, recolhe. Então, as pessoas, quando querem doar as roupas, elas vão e estendem essas roupas no varal, e quem não tem roupas, passa por algum tipo de privação, algum tipo de necessidade, vai e recolhe aquela roupa que pode lhe servir, né? Então, é uma forma de melhorarmos a questão da campanha do agasalho. Então, a campanha do agasalho acontece em todos os batalhões, e aqui no 14º Batalhão nós temos também outras campanhas que nós participamos voluntariamente, que é a questão de, à noite, já há 2 anos, nós entregamos cobertores às pessoas em situação de rua. A situação de rua hoje é uma situação de difícil solução para o Estado, para o Poder Executivo, né? Eu vejo dessa forma, e falo isso participando dessa questão há muitos anos. Eu sempre tive um olhar até de acolhimento com essa questão dos moradores de rua, das pessoas em situação de rua, em todos os lugares que eu trabalhei. E aqui em Osasco não foi diferente. Então, todo inverno nós entregamos os cobertores, porque os meus policiais, eles estão patrulhando as ruas 24 horas por dia. Então, eles passam por lugares que ninguém passa muitas vezes, né? E sempre tem uma pessoa em situação de rua, em toda a esquina, embaixo dos viadutos. Então, eles saem para patrulhar com alguns cobertores que nós ganhamos de doação de empresários. A última doação nós recebemos de uma empresa de transporte aqui de Osasco, a Amorim Transporte. Eles doaram 40 cobertores, e esses cobertores foram colocados nas viaturas, e durante o patrulhamento os policiais observam e detectam situação de necessidade e entregam os cobertores. Também aqui nós temos a patrulha canina, que são, hoje menos, né, mas no início da pandemia, algumas viaturas saíam com ração para os cachorros, porque os animais de rua, quando a pandemia ficou naquele nível mais aferrecido e os comércios foram fechados, esses cachorros que vivem na rua, eles vivem de doação dos restaurantes, das lojas, né, de comida, de água. Então, com o fechamento de tudo, eles ficaram à mercê do nada, né? Então, os nossos policiais, aqueles que são cachorreiros, que gostam de cuidar dos cachorros, eles saíam com as viaturas levando ração e água para os cachorros, e foi bacana, porque teve uma repercussão muito boa, e nós vimos realmente a necessidade disso, porque os cachorros não tinham de comer, né? Então, além disso, nós temos a campanha Brinquedo Legal, que nós fazemos agora, já iniciaremos agora no final de julho, para fazer a entrega dos brinquedos nas comunidades mais carentes em outubro. São brinquedos doados pela comunidade escolar e também recolhidos em condomínios, que são cuidados, limpados, embalados, separados por faixa etária e doados para as crianças em situação de vulnerabilidade. Olha, Coronel Eunice Godinho, parabéns aí a vocês, em nome da equipe aqui do programa Gente que Fala, por essas ações sociais realizadas pelos policiais militares. A gente pode fazer tão pouco, né? Mas se cada um fizer justamente esse pouco, acaba se estendendo um lençol enorme. Eu me lembro, na minha profissão, né, enquanto eu estava na reportagem, quantas comunidades eu entrei, quantas situações problemáticas a gente vivenciou e a gente vivencia no jornalismo no dia a dia, e as pessoas nas comunidades nos pedindo aquilo que é mais básico, né? Então, é aí que a gente entende exatamente a situação, desde cada um fazer um pouquinho para tentar estender esse colchão, esse lençol, né, digamos assim, de ações para melhorar a situação de cada um, né? E eu sempre falo para a minha tropa o seguinte: quanto melhor estiver a sociedade que nós atendemos, melhor para nós, né?
Então, quando nós contribuímos para essa melhoria, para essa estabilidade, para esse ganho, nós estamos contribuindo com a nossa própria missão, que eu sempre digo que o ideal seria, né, que não precisasse existir polícia, né? Então, se a sociedade que está lá fora, que é a sociedade que nós servimos, né, da qual nós fazemos parte, se ela estiver bem, se ela estiver sob controle, os problemas de segurança pública serão mínimos. Então, a polícia teria que atuar de forma mínima, e esse seria o estado ideal, né? Um estado antidelituoso, onde as coisas transcorressem da melhor forma possível. Pode ser um sonho, mas eu falo que eu vou morrer sonhando com isso, mas é o meu ideal como ser humano, como mãe, como filha, como membro de uma sociedade da qual eu participo, que essas questões de segurança, essas questões de riscos de vida sejam cada vez mais minimizados. E uma outra questão que aflige demais, o alto índice de violência doméstica durante a pandemia levou a Polícia Militar de São Paulo a fortalecer os serviços de apoio às vítimas. E agora a PM implantou a Patrulha Maria da Penha para todo o estado de São Paulo. O projeto atende mulheres que já sofreram violência e possuem medida protetiva. Começou agorinha, né? No início de maio, né? É bem recente. Não, na verdade foi em 2020, né? Esse início da patrulha. Não, para todo o estado, para todo o estado. Sim, foi no fim. Eu não me lembro a data exata agora, porque, na verdade, aconteceu assim, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, como eu disse no início, ela tem uma estrutura de ensino muito bem formada, muito bem estruturada. Nós sempre atendemos a questão da violência doméstica, e isso faz parte do nosso portfólio de serviço, né? A partir do momento que existe a demanda na sociedade, a polícia tem que responder de alguma maneira, acatando essa demanda da melhor forma possível. Então, já há alguns anos surgiram em algumas cidades, em alguns batalhões do estado de São Paulo, uma iniciativa um pouco mais particular em relação à Patrulha Maria da Penha. Então, nós tivemos em Sorocaba a criação da Patrulha da Paz, em Registro, a região de Registro também, já há um bom tempo, existe uma patrulha focada no atendimento à mulher vítima de violência. No Litoral Norte, no batalhão no 21M ou 20M, no batalhão do interior lá de Caraguatatuba também existe uma patrulha. E aqui em Osasco, em 2018, nós criamos também a Patrulha SOS Mulher, que é o mesmo nome do nosso aplicativo. Que a Polícia Militar, além do aplicativo de ocorrência, para atendimento de ocorrência, existe o aplicativo para atendimento de mulher vítima de violência, que tem a medida protetiva de urgência expedida pelo Poder Judiciário. Então, esse aplicativo chama-se SOS Mulher, é uma iniciativa, uma das primeiras iniciativas do gênero no Brasil, e é aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em parceria com o Governo do Estado. Então, a nossa Patrulha SOS Mulher começou em 2018 e o Poder Judiciário emitia para nós as medidas protetivas de urgência, e a nossa patrulha, que geralmente era formada com pelo menos uma policial feminina e mais 2 policiais masculinos, iam até essa mulher vítima de violência para visitá-la, verificar se ela estava numa situação de segurança razoável, se o agressor estava ou não vigiando ou tentando acesso a ela. Nós passávamos as orientações a essa mulher e fazíamos esse acompanhamento semanalmente ou quinzenalmente, de acordo com a necessidade dela, né? Então, nós fizemos isso por algum tempo. Com a pandemia, com o Poder Judiciário atendendo praticamente fechado e atendendo em home office, nós tivemos uma suspensão desse trabalho. Mas foi numa época que a questão da violência doméstica no mundo todo aumentou, né? Nós tivemos no início da pandemia uma queda muito grande nas notificações, nos registros de ocorrência na Polícia Civil. Isso houve realmente. Mas por quê? Porque as delegacias também estavam com atendimento limitado aos crimes mais graves. E existia um atendimento virtual a essas mulheres, mas a maioria das mulheres, nem todas as mulheres têm acesso a um celular, a uma rede de internet para fazer uma solicitação online, né? Então, houve uma queda na notificação. Mas o atendimento, como eu disse aqui, eu estou ouvindo o meu HT o tempo todo, a rede rádio o tempo todo, o atendimento, o acesso à Polícia Militar aumentou, sim. A época, no início da pandemia, em 2020, foi em torno de 42% no aumento das ocorrências de violência doméstica atendidas por nós. Então, houve um aquecimento, sim, houve uma demanda maior, e também, né, não tenho como dizer que houve um aumento nas agressões ou um aumento no crime acontecendo realmente, porque isso demandaria um estudo científico bastante complexo, mas como em outros países que passaram pela pandemia antes de nós, houve esse fenômeno do aumento da violência doméstica, seria meio que óbvio que o Brasil também passaria por isso. Então, a mídia, principalmente, divulgou muito essa questão. Então, muitas mulheres tiveram mais acesso à informação e tiveram mais condições de pedir socorro.
E por violência doméstica entende-se também violência contra crianças, violência contra idosos, está tudo no mesmo movimento, né? Sim, são vários atores, né, que vivem dentro daquele ambiente doméstico. Eu gosto de usar até o termo violência doméstico-familiar, porque existe uma diferença entre, né, às vezes a violência é entre familiares e às vezes é entre pessoas que vivem no mesmo ambiente doméstico e que não necessariamente tem um vínculo de parentesco, né? Então, também abriga, por exemplo, os animais. Os animais também são vítimas de violência doméstica, assim como os idosos, as crianças e os adolescentes, principalmente na questão sexual. Hoje, no estado de São Paulo, o perfil do estupro no estado de São Paulo, a maioria dos casos registrados atingem crianças de 4 a 9 anos de idade, na maioria. Então, olha, o que muita gente pode pensar, não, estupro são mulheres ou homens, né? Porque o estupro também tem como vítima o homem, mulheres ou homens adultos, não. O maior número está ligado justamente a crianças de 4 a 9 anos de idade. E isso do que é registrado, né, Mauro? Porque é um crime extremamente subnotificado, que na saúde nós temos registros de cada 10 casos de estupros registrados na saúde que buscam um atendimento médico, apenas um deles tem um registro na Polícia Civil através de um boletim de ocorrência. Só 10%. Então, ele é extremamente subnotificado. Sim. Perguntas aqui da nossa audiência, faltando 8 minutos para 1 da tarde, Coronel Eunice. Mariana Cury, no Facebook, pergunta se a maior facilidade no acesso às armas melhorou ou piorou a situação da violência contra a mulher. Na verdade, não houve maior acesso, legalmente não houve um maior acesso às armas, né? Existem alguns projetos em andamento, algumas propostas de abertura ao acesso para que a pessoa possa se defender dentro de casa de um possível roubo à mão armada, mas isso ainda está tramitando. E essa ideia dessa abertura é de uma forma bastante reservada, de uma forma bastante controlada. E tem que ser assim, eu acredito, porque não é qualquer pessoa que possa ter nas suas mãos uma arma de fogo. Ela demanda conhecimento, demanda principalmente controle emocional. E nós sabemos que as ocorrências acontecem justamente por um descontrole emocional. Então, onde se tem uma arma, se tem uma preocupação maior também, né? O que aumentou, na verdade, são as armas ilegais e não as armas legalizadas, né? Hoje, para se legalizar uma arma, se ter um porte de arma hoje em dia, é muito difícil para uma pessoa que não seja do mundo militar, que não seja um policial. Então, o que aumentou muito e tem, infelizmente, é o acesso a armas ilegais. Nós tivemos aqui em abril, mês passado, em abril, agora já há 2 meses, né, a apreensão de 15 armas, de 16 armas de fogo no mês. É um número muito alto. Dessas armas de fogo, algumas eram simulacros, e os simulacros são falsas armas, né, são réplicas de arma, mas ela tem o mesmo efeito num roubo, por exemplo. Ela pode não ter a efetividade num disparo, mas no roubo ela tem a mesma efetividade, né? Outra pergunta por aqui, Coronel Eunice, do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, zona oeste aqui da capital, ali beirando a rodovia Raposo Tavares, que é caminho aí para a região onde vocês atuam do 14º em Osasco, né? Ele pergunta se o serviço reservado da PM também atua em sua área de comando. Sim, com certeza. O serviço reservado da polícia atua em todo o estado, é um serviço extremamente importante, extremamente útil. Aqui em Osasco nós temos uma efetividade nesse serviço muito grande, muitas coisas são resolvidas através do serviço reservado da Polícia Militar, que trabalha com a inteligência, com a informação. Então, hoje em dia, sem informação não há planejamento. Inclusive, o nosso planejamento operacional ele é muito focado nas questões de inteligência. Nós precisamos ter esses dados muito bem tabulados para que nós consigamos atuar de forma positiva e assertiva, né? Porque muitas vezes nós sabemos o que o crime acontece, mas nós precisamos saber como ele acontece, em que horário ele acontece, como as pessoas que atuam como criminosos nesse evento, eles agem, né? Qual é o modus operandi, como eles atuam nesse... Então, tudo isso vem do setor de inteligência. Então, nós precisamos, sim, do trabalho de inteligência e aqui nós usamos muito. Outro questionamento aqui, Coronel Eunice, vem pelo YouTube. Quem está com a gente é o Rodrigo Monteiro. Ele quer saber o seguinte, ele diz que a Polícia Civil divulgou recentemente dados que mostram que o número de suicídios na corporação na última década foi 2 vezes maior do que o de policiais mortos em serviço. Então, ele apresenta aqui um desenho aqui da Polícia Civil. Ele pergunta se na PM essa situação é parecida.
Eu não falo nem só na PM, ouvinte, a sociedade está doente. Em todas as profissões, o suicídio não é um privilégio do policial militar, do policial civil. Infelizmente, é algo que tem acontecido em todas as nossas famílias, né? Inclusive jovens, crianças, adolescentes. É muito comum o registro de boletins de ocorrência de suicídio de crianças pré-adolescentes de 12, 14 anos de idade. Então, como muitos dizem, o mal do século, né? A depressão, a ansiedade, o pânico, que é o descontrole emocional, né? A dificuldade da administração das suas próprias emoções. Isso está inerente ao ser humano. Então, como eu disse desde o início, nós somos policiais militares que advindos de uma mesma sociedade, da mesma sociedade que nós servimos. Então, nós trazemos dessa sociedade, trazemos do berço da nossa família todas as nossas virtudes e também todas as nossas limitações. Então, é comum, né, e não poderia ser diferente, que também aqui dentro houvesse questões de suicídio. Nós temos, sim, temos números a respeito. Talvez a facilidade, né, da proximidade e o acesso à arma dê uma certa... potencialize um pouco essa questão, mas é uma questão social também, né? A nossa sociedade está doente, a depressão e o suicídio estão presentes na sociedade mundial. Um desafio bastante grande na PM para quem está aí na função de comandamento, né? Porque precisa tratar diretamente, né, com aqueles, né, policiais militares que vocês identificam, né, que podem estar nessa situação. É uma atribuição do comandamento. Com certeza, o comandante tem que estar antenado, ligado a essas questões, né? Tem que observar a sua tropa. Eu tenho um carinho muito especial pela tropa que eu sirvo, um acesso muito próximo a eles. Nós precisamos ter essa sensibilidade de perceber quando algo não vai bem. E aqui na área do CPM-8, desde 2015, nós temos alguns trabalhos nesse sentido, à época até instituídos pelo coronel Ernesto Puglia Neto, que hoje está na reserva da Polícia Militar, é coronel da reserva, mas focado muito nessa questão emocional, na questão do cuidado com as emoções dos policiais militares. Porque, diferentemente da maioria das profissões, Mauro, nós acessamos a lugares de onde todos fogem, lidamos com coisas que ninguém quer lidar, né? Mortes violentas, crimes violentos, acidentes de veículos com vítimas fatais, assim, cenas muito difíceis, né, para qualquer ser humano. E o policial militar, ele buscou essa profissão como um dom, como um sacerdócio até, né? Então, o nosso contato com as mazelas da sociedade é muito próximo e nós precisamos estar preparados para isso. Coronel, eu iniciei a última pergunta por aqui, com brevidade, o nosso tempo já está em cima. A Denise Oliveira, no Instagram, quer saber como andam as questões de preconceito e assédio moral e sexual às mulheres policiais dentro da corporação. A resposta vem no mesmo sentido, Denise. Isso tudo existe lá fora, não seria diferente dentro da polícia, dentro da nossa profissão. Então, existe, como em qualquer outro lugar, mas eu sou prova disso há 30 anos como policial militar, como mulher, como mãe, como esposa. Eu acredito que muitos desses aspectos aqui dentro, eles são bem mais leves, bem mais brandos. Esse preconceito, né, em relação à mulher dentro da Polícia Militar, hoje nós temos um trabalho desenvolvido por homens e mulheres que são formados da mesma maneira. Toda a nossa formação é em conjunto. Então, não vou dizer para você que não existe, porque existe, né? Que os homens que estão aqui dentro e que são preconceituosos existem lá fora também. Então, mas assim, de uma forma bem tranquila, isso é contornado e os danos, né? Ou a repercussão disso é tratada da forma adequada e o resultado é sempre positivo. 5 segundos para a sua despedida, coronel. Agradeço a atenção de todos e principalmente a oportunidade de mostrar a minha gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, em especial o batalhão que eu comando, do qual eu sinto muito orgulho, principalmente da minha tropa, que está aí aguerrida atendendo aos osasquenses e às pessoas que passam por Osasco. Muito obrigada a todos e tenho na Polícia Militar um amigo, uma pessoa que está para estender a mão nos momentos de dificuldade. Essa é a nossa missão.
Tenente-Coronel Eunice Rosa Godinho, comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano em Osasco, nessa conversa hoje com a gente, o espaço do programa Gente que Fala, sempre tratando as sextas-feiras de segurança pública em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Vamos pôr, então, um ponto final nessa edição. Na mesa de som com a gente hoje, o Isaac Barros, valeu a Isaac pelas operações, Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência, musical Trianon vai até às 6 da tarde, depois tem o Radar Paulista, com o jornalista Renato Albuquerque, e agora a repórter Débora Mendonça, com as informações do trânsito ao vivo nesta sexta-feira, para tirar você dos congestionamentos no horário do rush do almoço. Débora, é com você, a gente se despede por aqui, 1 e 1, um bom final de semana para todo mundo e até